Meu nome é Philip Young, a pedido aqui dos organizadores eu vou me apresentar. Eu sou fundador do Instituto Urben, que é um instituto sem fins de lucro que busca estruturar intervenções urbanas que façam sentido para São Paulo. Eu estudei na ECA, em música, depois eu virei diplomata e depois eu virei empreendedor e hoje eu doei uma parte dos resultados do meu empreendimento na área de recursos naturais, petróleo e gás, para o Urben justamente poder estruturar esses projetos. Então, antes de mais nada, obrigado, Ari, pelo convite. Nelson, estou muito honrado e feliz de estar aqui com vocês hoje. E a minha ideia era, então, de falar um pouco sobre um projeto que o Urben desenvolveu, um projeto que chama-se Casa Paulista, que é uma agência do governo do Estado. A gente desenvolveu esse projeto para eles em concorrência pública. E a gente no Urben, a gente acredita que esse projeto, que foi consagrado vencedor nesse processo licitatório de modelagem, ele pode imprimir uma nova dinâmica de urbanização do centro. Daí a importância e daí o título dessa apresentação. Eu vou começar a apresentação mostrando algumas fotos de São Paulo. E essas são fotos do chamado Centro Expandido de São Paulo, né? E o Centro Expandido, como vocês sabem, inclui Barra Sul Glicério, Belém, Brás, Moca, Barra Funda, Bom Retiro, Pari. E essas áreas têm três características principais. Como vocês sabem, são muito centrais, né? Estão num raio aqui muito do nosso entorno, aqui, de 1, 2, 3 quilômetros, você tem esse tipo de paisagem. A segunda característica em comum, elas são todas zonas industriais, ou predominantemente industriais. E, como terceira característica, que é um traço triste, elas estão esvaziadas, subutilizadas ou até mesmo degradadas, né? E eu vou então, agora eu vou direcionar a nossa conversa para três perguntas principais. Por que essas áreas estão assim? Não é? Segunda, o que vai acontecer com elas e por que o futuro delas tem a ver com a gente, né? E a primeira resposta à primeira pergunta ela é muito simples. Elas estão muito esvaziadas porque a indústria saiu dali, né? E hoje a atividade industrial, como todos vocês sabem, ela responde apenas por 20% do produto municipal. Os 80% são serviços, não é? E a segunda resposta, que explica o esvaziamento, tem a ver com as leis. Vocês sabem que há um hiato enorme entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano, muito em função do congelamento das leis. Para vocês terem uma ideia, a primeira lei de zoneamento data da década de 30, a segunda da década de 70, a terceira agora é de 2002, plano diretor. Então, vocês imaginem, todo o progresso, o desenvolvimento econômico que a gente assistiu no século XX, ele foi amparado ou mal amparado por apenas 3 marcos reguladores com relação ao território. Então, a indústria saiu e outras atividades não puderam entrar, não puderam substituir, e o que explica, então, o esvaziamento dessas áreas. Então, o que vai acontecer com essas áreas? Um fenômeno que já está em curso é o repovoamento do centro. E o repovoamento do centro ele pode ser visto e entendido nesse gráfico, né? Esse aqui é o censo do ano de 2010. Quanto mais vermelho, mais positivo é o crescimento. Quanto mais azul, é mais negativo o crescimento. Então, vocês vejam que ali, essa região central do retângulo branco, que é a região central, da área de intervenção do projeto Casa Paulista. Ela experimenta um forte crescimento, uma forte retomada do crescimento populacional. Em comparação, 10 anos antes, imaginem, olha só, é bem negativo, a gente está assistindo 10 anos antes a um amplo esvaziamento do centro. Esse aqui é um zoom, né, do retângulo, em 2000. Em 2010, você tem um zoom só para contrastar a dinâmica, como é diferente, né? E, diante dessa tendência de repovoamento, a gente pode dizer que a gente tem 2 hipóteses principais para essas áreas. Eu vou ser muito simplista, eu peço até desculpas aos arquitetos e urbanistas,
mas eu tenho buscado comunicar essa mensagem de forma mais ampla. E essas são duas tendências que a gente enxerga como potencial para essa área. Um é você ter uma forte ação do governo, uma ação vigorosa do governo e que vai promover uma série de projetos de habitação social. E, se isso acontecer, a gente acha que vai prevalecer um tipo de habitação como esse, né? Um modelo que eu estou chamando aqui BNH, né? Ou como essas, né? Ou como essas. Tipicamente é cidade de Tiradentes, enfim, é uma coisa de Singapura e tudo mais. E se todas essas áreas que a gente viu, cujas fotos a gente viu, elas se tornarem objeto de uma ação puramente governamental, provavelmente elas vão se conformar como bolsões de pobreza, como polos de ressentimento social, como polos de diferenciação, né? Enfim, negativa, e a gente entende como uma consequência muito ruim para o futuro da cidade, inclusive, dado que a área é muito central, né? E a segunda hipótese é esse que a gente acha que, esse modelo que a gente, usando o croquis do Milton, né? O Milton está aqui, ele que desenhou esses desenhos bonitinhos, a gente acha que isso seria muito ruim para o futuro da cidade. O segundo cenário, de novo simplificando, é uma ação livre do mercado. Digamos que aí um cenário alternativo é o governo se ausenta, não institui um marco regulatório firme para essas áreas, e aí vai ser uma picotagem pelo mercado, né? Uma picotação, uma fragmentação do Estado. E aí você vai ter um espaço como esse, que são tipicamente empreendimentos do mercado, murados, né? Uma monotonia absoluta da paisagem urbana, né? E mais, enfim, o mercado vende esses espaços murados como algo cercado de segurança, e as estatísticas estão mostrando justamente o contrário. A cada 11 dias, a gente tem um assalto a uma comunidade como essa, né? E os detentos que participaram desses roubos, eles declaram, uma entrevista que saiu na Folha, mais de 70% deles, eles dizem que eles preferem entrar em comunidades muradas, não é porque tem mais riqueza, essa é a segunda razão. A primeira razão é porque, uma vez dentro, eles se sentem mais seguros. Então, é uma falsa ideia de segurança que se vende quando o mercado vende esse tipo de conceito, né? E, enfim, apenas para ilustração, evidentemente, o mercado vende coisas que têm uma cara mais elegante, né, gentrificada, outras têm essa cara um pouco mais gótica, né? Mas, de toda forma, a gente acha que essa versão também faz muito mal para a cidade, né? E, de novo, o croquis do Milton é o que a gente está chamando aqui de estilo medieval pelos muros, né? E essas áreas, elas têm a ver com a gente porque elas são muito estratégicas para o futuro da cidade, né? Elas têm consequências diferentes, essas coisas que a gente discutiu, né? Mas elas têm coisas muito em comum. Ambas são guetos, né? Ambas não geram cidade, geram cidades mortas, né? Elas não geram espaços públicos, né? A tendência do mercado é de comer calçada, esquecer de fazer espaço público, enfim. Você tem, por exemplo, hoje na Juscelino Kubitschek, em frente a grandes torres calçadas de 1,10 m, 1,20 m de largura, o que é um crime, né, contra a humanidade. E são ineficientes, né, claro. Ineficientes porque elas não trazem trabalho perto da moradia, não trazem comércio e serviço para onde você mora, são ineficientes por todo tipo de razão, né? São deseconomias, né, como os urbanistas gostam de dizer. Eu vou, então, passar para o que é o Casa Paulista, né, que o Urban apresentou e foi consagrado como vencedor. A nossa proposta, ela consagra 3 princípios básicos: o uso misto, né, misturando comércio, trabalho e moradia, calçadas amplas, gera situações como essa, né? Situações como essa. Bom, mas voltando aos princípios, a gente mistura, então, faz do uso o misto como um dos princípios. A gente preconiza também a mistura de classes sociais para justamente evitar
o ressentimento, a polarização social, e a gente preconiza também o uso dessas áreas, o desenvolvimento dos empreendimentos junto à infraestrutura de transportes pré-existente. Então, são esses 3 princípios que norteiam a proposta conceitual que a gente defendeu junto ao governo do Estado. Eu vou me estender um pouquinho mais com relação ao que significa o projeto Casa Paulista, para que todos, enfim, tenham uma perspectiva do que ele significa. Na verdade, deixa eu ver aqui. Vejam aqui, isso aqui é um pouco a imagem do espaço público que a gente está sempre prevendo com relação ao distanciamento das avenidas. A gente prevê muitos parques lineares, muitos bulevares, protegendo as habitações das grandes infraestruturas de transporte, não é? Um dos princípios, que talvez fosse o 4º princípio, não é, seria o respeito das realidades pré-existentes, as realidades industriais que havia, enfim. E, utilizando aqui novamente os croquis, né, o que a gente está defendendo no modelo do Casa Paulista são, justamente, calçadas amplas, uma aproximação dos prédios à calçada, os comércios, os térreos com a função de comércio e serviços, uma arborização sempre presente. E esse aqui é um empreendimento padrão do Casa Paulista, né? Então, esse botão aqui. Vocês têm aqui o rosa choque escuro são os térreos em comércio e serviços, né? As habitações do amarelo ao marrom distribuídas em diferentes classes de renda, né? E as torres rosa claro, que são as intervenções para o provimento de espaços de escritórios, né? Ou seja, misturar o tanto quanto possível, sempre a presença de grandes faixas de verde, de espaço público, né? E aqui é o 3º princípio, quer dizer, isso é um raio de 600 metros em torno de uma estação de trem ou metrô, 600 metros considerado como uma distância em que você caminha em até ou em menos de 10 minutos, não é? E esse aqui é o conjunto de intervenções que a gente propugnou nas 6 áreas que compõem o projeto Casa Paulista. Para vocês terem uma ideia de dimensão, essa aqui é a área, não é? Essa aqui, enfim, aqui o Tamanduateí aqui, não é? Luz, República, Trianon, aqui é a Avenida Paulista, e aqui são as áreas de intervenção. O que o governo do Estado fez? O governo do Estado lançou um chamamento para modelagem urbanística e de negócios e jurídica para a intervenção nesses 6 setores. A ideia do governo era de que, enfim, cada um desses setores recebesse uma proposta de uma grande empreendedora, de uma grande incorporadora, de uma grande construtora. Isso de fato aconteceu. Você tem grandes construtoras participando, cada uma delas propondo para um setor, sem grandes concorrências, né? E a gente, no Urbem, a gente tomou uma atitude diferente. A gente olhou os 6 setores e achou que deveria propor para os 6 setores. A gente deveria pensar essa licitação como uma oportunidade de pensar política pública e de pensar um desenho mais estruturado do que simplesmente pensar aquelas intervenções que tipicamente o mercado propõe, que é um shopping center aqui, uma outra coisa ali, um prédio de escritório aqui separado, sem uma conexão entre elas. Então, a gente foi o único player do mercado que realmente olhou para tudo e fez uma proposta que tinha um balanço de oferta e demanda entre os 6 setores, que tinha um raciocínio em relação aos equipamentos públicos, culturais pré-existentes, enfim, que faz um diálogo já com a realidade da cidade em relação ao passado e do futuro que a gente quer construir, né? Esses são os 6 setores. Eu vou passar rapidamente agora por uma série de imagens que mostram as situações que prevalecem hoje e a situação que a gente imagina que a gente pode induzir se tudo correr bem. Então, setor A, ferrovia setor oeste, são 2 setores de orla ferroviária, esses 2 primeiros que eu vou mostrar, né? Favela do Moinho,
E, de novo, são áreas muito centrais. Isso aqui está a menos de 2,5 km do centro. Esse é o antes. E esse aqui é o depois, né? Esse aqui é o antes também, outro depois. Então, eu vou passar rapidamente essas imagens só para vocês terem uma ideia da escala e da dimensão dos empreendimentos. É um zoom sobre cada um dos empreendimentos, essa estação de hoje. Minhocão, né? Radial Leste, Avenida do Estado. Levantamento dos cortiços. Cada um desses blocos vermelhos é uma situação de cortiço, habitação subpadrão. Né? Esses dois últimos setores são setores tipicamente industriais, né, que têm grandes galpões, grandes áreas de intervenção. Então, basicamente é isso, essas imagens que eu queria mostrar. Apenas para concluir, duas sessões de conclusão aqui. Essa aqui é um diagrama que eu acho muito interessante, porque ele retrata o que é e o que pode ser a transição de uma cidade industrial para uma cidade pós-industrial, e mais além um pouco como é que pode ser a transição para uma cidade pós-industrial, né, na era digital e tudo mais. Na era industrial você tem uma divisão muito clara de onde você mora, de onde você vive, onde você, enfim, onde está o trabalho, onde está o entretenimento. Na era da Jane Jacobs, você tem uma aproximação maior dessas funções de cidade, uma diluição e uma aproximação dessas funções, né? E, enfim, cidades mais maduras caminharam firmes para essa humanização, para essa aproximação. São Paulo vem mais atrás, não é? Rio até acho que talvez esteja um pouco mais na frente da gente, nessa intervenção um pouco mais organizada do espaço. E outras cidades já estão caminhando mais rápido, inclusive, na reflexão sobre as novas vocações no regime pós-industrial ainda, né, na era digital e tudo mais, em função dessa revolução produtiva que a gente está experimentando agora, com a presença de novas modalidades de produção, inclusive doméstica, né? Então, o que a gente pode imaginar é que, eventualmente, até o nosso atraso, se a gente pensar direito, se nós formos fortes como coletividade, a gente pode usar até fazer valer do nosso atraso uma plataforma para o futuro e saltar essa etapa no meio, que foi uma etapa bonita, enfim, que as cidades foram constituindo, Nova York, Toronto, essas coisas interessantes que a gente gosta de visitar e ver, mas, eventualmente, a gente pode até dar um salto qualitativo se a gente promover uma reflexão muito consistente sobre as novas vocações do que São Paulo quer vir a ser e o que ela pode ser, como beleza, como eficiência, enfim, e tudo mais. Enfim, essa última sessão é só para eu deixar uma reflexão com relação ao que falta para dar certo em relação ao Clasma Paulista. A gente acha que é um projeto extraordinário. Ele veio lançado pelo governo do Estado e ele foi cercado de muito ceticismo no começo, porque é um projeto do governo do Estado no município, onde o município que detenha a regulamentação sobre o uso e ocupação do território, né? Então, havia muito ceticismo, porque esse projeto ele foi lançado sem nenhum diálogo com o município no ano que, compreensivelmente, o diálogo não aconteceu em função das eleições. E a gente tomou isso, na verdade, como uma oportunidade, como um bom desafio de fazer o que estava o melhor que estivesse no nosso alcance. A gente mobilizou o melhor que a gente conhecia de arquitetura e urbanismo, o melhor que a gente conhecia de modelagem de negócio e de estruturação jurídica para propor uma coisa que fosse um legado para a cidade, para o futuro. Lógico, a gente não
ninguém é perfeito, a gente deve ter cometido alguns erros, mas a gente fez isso com o melhor desejo de perfeição e um desejo de legado. A gente botou um dinheiro na mesa, acho que nenhuma das grandes consultoras quis botar na mesa como dinheiro de risco. E a gente fez isso para perder ou para ganhar. Quer dizer, se fosse para perder, a gente achar que ia ser um bom material de estudo, porque o material que a gente compilou, ele tá consolidado em 12 tomos, de 300 páginas cada um, formato A3, fonte 11. A gente envolveu não só economistas, mas também sociólogos, para ser não só um projeto que olha a cidade top-down, ele é também um projeto que olha bottom-up, a partir de consultas que a gente fez com vários futuros potenciais usuários desses serviços, dessas moradias, desses comércios, né? A gente fez, com relação ao diálogo com a sociedade, a gente privilegiou, inclusive, o diálogo com a sociedade civil não organizada, porque, inclusive, a gente acreditou que a sociedade organizada, os movimentos por habitação, etc., eles já têm um canal estabelecido com o governo e eles vão ter um canal de diálogo de acordo com o marco regulatório das PPPs. Então, a gente privilegiou um diálogo mais intenso com as pessoas que não têm voz, para a gente formatar esse tipo de tecido urbano e o tipo de moradia que a gente desenhou para cada faixa de renda específica que constitui o projeto. Então, o que falta para dar certo? A gente sempre diz que para dar certo são necessários 3 milagres, 2 dos quais já aconteceram. O primeiro milagre é ter surgido alguém no mercado que estruturasse alguma coisa que, de fato, fizesse bem para a cidade. A gente acha que o milagreiro fomos nós do Urban. A gente realmente empreendeu de uma forma muito desapegada, mas apegada ao querer fazer alguma coisa de bom para a cidade. O segundo milagre era ter acontecido um alinhamento das forças políticas entre partidos antagônicos e entre esferas de governo que são controladas por partidos antagônicos. De alguma forma, a gente conseguiu induzir essa aliança. Não sei se vocês acompanharam, mas esse projeto foi objeto de muitas matérias na imprensa, em que o Haddad e o Alckmin aparecem juntos, se consagrando em função de um ideal de cidade que demora para além de ciclos administrativos, não é? E a gente ajudou, a gente acha que a gente desempenhou um papel importante nessa indução e dessa aliança. A gente está muito feliz. Agora falta o terceiro milagre, que é o que a gente está esperando que aconteça agora. O texto do edital para a fase de construção, ele vai ser publicado nos próximos dias, e ele vai ser um edital que vai chamar as construtoras para construir de acordo com a modelagem de desenvolvimento urbano e de modelagem de negócios que a gente desenhou. Basicamente, né? Quer dizer, não é tudo, mas basicamente é a modelagem que a gente propôs. E a gente quer ver com muito interesse como é que vai ser o comportamento dos players. A gente espera com muita expectativa. A gente acha que ele é um empreendimento que faz muito bem para a cidade e que, ainda por cima, dá para as pessoas que tiverem um mínimo de ambição, um pouco menos de ganância, mas uma boa dose de ambição de fazer coisas bonitas e grandes, poderem participar, ganharem dinheiro e contribuir para o bem cívico da cidade. A gente acha realmente que é possível. E esse é o terceiro milagre que a gente está querendo ver para acontecer. A gente acha que o formato de PPP é um formato muito adequado, que é uma aliança entre o governo e o setor privado. Acho que, enfim, o universo do urbanismo e da arquitetura no Brasil teve muito, enfim, não sei se capturado é a palavra certa, mas teve muito dominado, teve a presença da reflexão das esquerdas, né, enfim, que tendeu sempre a demonizar a presença do mercado. Agora, dentro do marco legal, dentro do marco democrático que a gente vive, e numa sociedade de mercado, eu acho que não existe um outro marco melhor para a gente conseguir realizar isso. Demonizar o mercado e achar que as construtoras são demônios não vai levar a nada. Eu acho que a gente tem que buscar
uma maneira em que a sociedade civil, junto com o governo e com o setor privado, consigam modelar alguma coisa que seja razoável para todo mundo, né? E simplesmente pensando do lado do mercado, o mercado vai para onde os projetos rendem mais. Se a gente também não gerar o mínimo de rentabilidade, uma rentabilidade adequada, haverá o deslocamento dos capitais para outras coisas. Aí essas outras coisas serão o quê? Serão os empreendimentos de shopping, um shopping com uma garagem na frente que você não anda, que come o empreendimento lá na JK, que come a calçada, etc, etc. Então, tem que haver esse equilíbrio. O viés denuncista que prevalece por aí é uma coisa que não vai levar a nada. Então, a minha mensagem aqui de reflexão para todos é como a gente vai construir essa cidade no futuro, congregando todas as forças, com todo mundo que tem algo a dizer sobre a cidade. Eu fico à disposição para perguntas. Obrigado pela atenção. Obrigado mais uma vez, Nelson e Ari, pelo convite.